vamos falar sobre começar uma carteira do zero. É isso aí. Primeiro ponto, né? Vamos separar esse papo em você entrando numa empresa, né? Ou abrindo teu negócio, como o Dani falou, empreendendo, e você não tem, de fato, uma carteira, né? Então você tá começando do zero, versus alguém que está entrando numa empresa que já está girando, já está no mercado e tudo mais. Eu acho legal a gente separar, porque vai ficar mais fácil do amigo ouvinte assimilar o conteúdo, tá, Dani? Vamos olhar primeiro para quem está entrando numa empresa que vai disponibilizar uma carteira de clientes inativos, uma carteira de clientes ex-clientes, por exemplo. Bom, vamos começar do começo. Primeiro, estudar muito produto, estudar muito mercado, você se preparar para você poder fazer a abordagem com o teu cliente, né? Você ter propriedade para falar. Segundo, na minha visão, e eu quero muito te ouvir, Dani, ele tem que caprichar, né, ou ela tem que caprichar na abordagem. Por quê? É uma abordagem diferente de uma prospecção fria. Porque já existiu em algum momento o relacionamento com aquela empresa. Ou ele já comprou, ou ele já cotou, ele já recebeu o projeto, orçamento, enfim. Ele está cadastrado, ele tem algum tipo de histórico. Ele tem algum tipo de histórico. Qual que é a missão? Você precisa descobrir o que aconteceu com aquele cliente para ele não comprar, ou para ele estar inativo, ou para ele ser um ex-cliente. Será que ele teve um baita num problema? Será que quando você ligar para ele não vai xingar a tua terceira, quarta geração para cima? Será que quando você ligar para ele não vai agradecer? Fala, puta rapaz, ainda bem que você me ligou, eu tava querendo falar com você, mas eu não lembrava o nome da tua empresa, porque pode acontecer também. Tanto uma quanto a outra. Você, nessa abordagem da carteira, que é o que a gente chama de prospecção de negócios, você precisa estar preparado para todas as ocasiões. Eu gosto de uma abordagem do estilo pesquisa. Olha, seu Daniel, eu estou entrando em contato contigo, eu sou o Leandro aqui do Super Vendedores, eu vi que você está cadastrado aqui na nossa empresa, já recebeu um projeto aqui, um orçamento de treinamento corporativo em 2019, mas por algum motivo a gente não foi adiante. Eu estou entrando em contato contigo para fazer uma rápida pesquisa. Podemos conversar durante 5 minutos? Né? Quer dizer, você não entra com aquele famoso pitch já querendo vender. Você entra num papo, você tenta perguntar se houve algum problema, se ele mudou de estratégia, se ele mudou de... Você vai tateando, vai comendo pelas beiradas, né? Exatamente. Eu acho que essa dica, para quem está entrando numa empresa que tem carteira, ela é muito importante. Tanto que um dos módulos que é mais assistido na nossa formação, Dani, é o módulo de abordagem, né? E é o que gera mais dúvida, porque todo mundo fala de prospectar, né? Prospectar, tudo bem. Mas é a abordagem que pega, né, cara? Exatamente, porque é na abordagem que você se diferencia dos outros vendedores, né? Quando você liga, né, como você disse, tem a chance aí do cara estar na carteira de ex-cliente ou de cliente inativo por um motivo, né? Então, o principal ponto é a gente tentar entender isso daí, né? E daí... pode ser por esse movimento de pesquisa, pode ser já se apresentando e tal, mas é super importante que fique claro, né, o quanto antes, o que impediu esse cara de ser um cliente ativo, o que aconteceu, qual foi o ponto que fez, de repente, ele trocar de fornecedor, né? Porque entendendo isso, né? Poxa, eu tô vendo aqui no nosso histórico aqui, você comprou da gente de 2017 até 2020 e ficou 2021 sem comprar. Gostaria de entender o que levou o senhor a trocar da gente por um concorrente. Queria saber se, de repente, o vendedor anterior, né, que estava no meu lugar, de repente pisou na bola com você, tentar entender de alguma forma, né, o que levou esse cara para outro lugar. Né? Deve ter alguma coisinha aí de insatisfação, deve ter alguma coisinha que a gente pode tentar corrigir. Né? Existe uma chance também
né, desse cara estar em um outro fornecedor e estar com algum tipo de insatisfação nesse fornecedor novo. Né, poxa, né, várias vezes vai acontecer coisa do tipo, puxa, realmente eu comecei a comprar de uma outra empresa, me prometeu preço melhor, não sei o quê, mas agora já está subindo, o preço já está parecido com o de vocês, estão atrasando entrega e não sei o quê. Então você dá aquela pesquisada ali para entender o que levou ele de lá para cá e como que está o cenário dele hoje, o que a gente pode fazer para reativar esse cara. Né? E daí eu acho que a principal estratégia é se posicionar diferente, né, do que aconteceu com ele no passado. Né? Então, mas no passado eu comprava de vocês, mas eu tentava entrar em contato e ninguém respondia. Quando eu tinha algum tipo de problema, eu não conseguia falar com vocês e eu queria resolver o problema da entrega e sempre me deixaram falando sozinho, eu nunca conseguia responder as coisas. Eu falo assim, então, eu estou entrando, eu estou assumindo essa carteira, né? A partir de agora seu contato vai ser comigo, eu quero justamente saber o que aconteceu para eu não deixar que isso aconteça de novo. Né, eu estou entrando com um propósito diferente. A partir de agora o senhor vai se relacionar comigo e eu, sabendo que é importante para o senhor, eu vou fazer tudo que está dentro do meu da minha alçada para que você seja bem atendido. E até onde depender de mim, você não vai ter os problemas de entrega, de logística, de falta de comunicação. Esse cita ali os problemas que ele levantou como motivos para trocar de fornecedor. Né? Então você fala, antes era fulano, agora sou eu sou assim, assim, assado, né? Diferente, e eu prometo para você isso, isso e isso aqui, para a gente reiniciar o nosso relacionamento, né? E daí, vida que segue, né? O que era bom da empresa continua da mesma forma, né? O que era ruim, a gente tenta colocar como agora o contato é diferente, eu vou fazer com que seja diferente daqui para frente. Então é muito mais uma questão de se vender, né? Porque a grande diferença, né? Às vezes você está trabalhando, você vai vender para o cara farinha, sal e açúcar, né? Tudo commodity. O que vai diferenciar é quem te atende, né? A empresa não faz tanta diferença, né? O preço é mais ou menos tudo igual. A grande diferença mora no vendedor, né? Então, quando você consegue se posicionar direito, quando você consegue uma conexão bacana com esse cara, de novo, é o que o Leandro falou, tá tudo na etapa de abordagem, na conexão que você consegue com esse cara. Então, você se vende, né? E tentando fazer com que essa peça trocada resolva os problemas que faziam ele ter trocado de fornecedor, né? Saído ali da carteira de clientes ativos para clientes inativos, né? Usando você como peça central para resolver esse problema. E Dani, e no caso agora, entrando especificadamente no profissional que está entrando numa empresa, ele vai ter que desenvolver a carteira dele, né? Na tua visão aí, eu já tenho algumas anotações aqui que eu fui desenvolvendo. Quais seriam as estratégias, as técnicas para esse amigo para essa amiga que está entrando e não tem carteira? Então, eu acho que o primeiro ponto quando a gente vai entrar em uma empresa e a gente vai precisar desenvolver uma carteira do zero, principalmente se você não trabalhava com carteira de cliente, isso é muito importante, é você entender que você vai prospectar. Né? Você vai ter que prospectar e que talvez isso seja um movimento com um tempo diferente do que você está acostumado. Se você vendia uma coisa mais transacional, se você vendia alguma coisa que não era na modalidade de carteira de cliente. Né? Se você vendia carro, por exemplo, beleza, às vezes o carro não tem um tempo curto de fechamento, às vezes o cara demora 1 semana, 2 semanas para fechar, mas você vende o carro para ele, depois você vai falar com ele só daqui 6 meses, 1 ano, e olhe lá. Né? Isso quando o cara volta a comprar no mesmo lugar. Quando você vai trabalhar uma carteira de cliente, você precisa vender para esse cara a cada 15 dias, a cada 1 mês, né? Então vamos falar de um fornecimento qualquer, né, que seja. Você precisa entender que você está prospectando um cara, né? De novo, né, eu trabalhei no mercado de autopeça no início da minha carreira, eu vendia pneu, né, para centro automotivo e tal, trabalhava numa importadora, a gente pegava os pneus e distribuía para centro automotivo, estado de São Paulo afora. Né? Então, beleza, eu estou indo prospectar um centro automotivo, ele obviamente vende pneu, né? Mas ele já tem um fornecedor de pneu.
né? Os clientes dele, né, vão lá, pede para trocar de pneu, ele já tem o estoque de pneu, ele já tem os caras que ele compra pneu. Eu estou tentando me tornar um fornecedor desse cara. Muito possivelmente, se eu não tiver alguma coisa de muito diferente, né, eu passe lá hoje, ele fala, pô, legal, passa aqui semana que vem de novo, já testando para ver se eu vou aparecer de novo ou não, né? Mas ele já tem os fornecedores dele, que ele confia, que ele tem um relacionamento. A não ser que você pegue o cara num dia muito fragilizado, que ele tá puto com o fornecedor dele, a chance dele comprar de mim logo de cara é baixíssima. Né? Ou se eu não tenho um modelo de pneu que é difícil de ele encontrar e por acaso eu tenho estoque e ele quer comprar um pouquinho, ele vai deixar para comprar de mim depois. Né? Então eu tenho que entender que eu vou ter que prospectar esse cara 1, 2, 3 vezes, né? Até ele levar em consideração comprar de mim um pedacinho. Ele não vai fazer uma comprona gigantesca, ele vai comprar 4, 5, né? 4, 8, 12, ele 16 vai te testar, pneus, né? Para testar. Ver se a logística entrega na data prometida, né? Enfim. Você precisa entender esse fluxo de confiança, esse teste, essas coisas, porque se você for forçar esse cara a comprar de você no tempo que você acha que é adequado, não vai funcionar. Você tem que entender que esse cara, você tem que mirar no relacionamento de longo prazo. Se você quiser vender para ele hoje, talvez ele fale, puta, esse cara aqui não tá entendendo as regras do jogo. Né? A gente vai ter que se relacionar por um tempão. Se ele me forçar muito no início, eu não vou mais querer falar com ele na semana que vem. Daí eu fecho a porta para esse cara. Eu já tenho os meus fornecedores que eu gosto. Né? Então, para ele trocar alguém que ele confia por você, primeiro ele precisa confiar em você. Daí você tem que mostrar cadência, você tem que mostrar uma presença, você tem que ajudar ele antes dele comprar de você. Então você dá umas dicas de negócio para ele, você manda informação para ele, você dá umas dicas para ele na loja dele. Às vezes você vai precisar roer um osso, né? Exatamente. Ele vai te passar um abacaxi que você vai ter que descascar, né, cara? E daí não tem aquele negócio, né? Poxa, né, vendedor que está acostumado a vender pro cara uma vez só e nunca mais olhar na cara do cliente. Tem os vendedores que tem o costume de soltar uma mentirinha, uma meia-verdade, um argumento meio torto para ver se encaixa e às vezes, pô, deu certo. Se você fizer isso com um cara que vai entrar na sua carteira de cliente, ele não faz a segunda compra com você. Porque essas coisas têm uma eficácia muito baixa. Né? O cara compra de você e fica insatisfeito 3 dias depois. Depois nunca mais aparece na sua loja. Né? Se você vai trabalhar carteira de cliente, tenha o foco no médio e longo prazo. É melhor que você consiga vender 4 pneus para esse cara hoje, mas que ele compre de você de novo, do que você vender 32 pneus para ele agora, de uma forma semi-nebulosa, e ele nunca mais compre de você. Entendeu? Porque se você conquista a confiança, se você mostra uma cadência, se você vai lá toda semana, ele fazendo pedido ou não, você vai lá sempre bem-humorado, troca ideia com o cara. Um dia você pega ele de pá virada com algum fornecedor e ele faz um pedidinho maior com você. Então, perfeito. Você tem que ter um controle, né, para pensar mais no médio e longo prazo do que no curto prazo. E entender que você precisa muito mais conquistar a confiança desses caras e fazer amizade com esses caras de verdade, né? Porque quanto mais você tiver relacionamento com esses caras, mais ele considerar você um cara super bacana, menor a chance dele te trocar por 50 centavos, R$1, né, no futuro. Né? Perfeito. Então, esse tipo de mentalidade é que vai ajudar você a construir uma carteira, né, que vai, mesmo que devagar, né, gerar frutos dali para frente. Cara, insights do que você falou, cara. Primeiro, o cliente tem que te comprar antes de comprar a tua empresa, comprar teu produto ou teu serviço. Meu, foi na cabeça, cravou, tá? Pontos importantes, né? Quando você está iniciando uma carteira, você vai ter que trabalhar muito o levantamento de necessidades, que é exatamente o que o Dani falou. Você vai ter que descobrir os problemas que o teu concorrente que vende para ele tem. Você vai precisar entender aonde teu concorrente está falhando, tá? Provavelmente você vai ter que descascar um abacaxi, ele vai te passar um osso para você roer, para ele te testar. E aí ele vai confiar em você. Ele vai comprar primeiro o Daniel, mestre dos super vendedores, do Papo de Vendedor.
Depois ele vem e compra soluções. E assim, se você olhar, né, para o funil de vendas consultivas, a todo momento você vai estar fazendo levantamento de necessidades, e quando você apresentar o teu valor, a tua proposta, a tua cotação, né, ele vai julgar se chegou a hora dele repartir carteira, ele trocar de fornecedor. Gente, envolve muito, é muito risco para quem está comprando trocar de fornecedor assim rápido, né? Não só pelo relacionamento que ele tem com outra empresa, mas porque às vezes tem contrato, tem uma série de coisas que acontecem na mente do comprador, do teu potencial cliente, que você precisa vencer, tá? E olha, eu vou contar uma história para vocês que estão aqui com a gente, que aconteceu na primeira empresa que eu trabalhei, logo quando eu tinha 8 meses de casa, mais ou menos, quase 1 ano de casa. A gente tinha um potencial cliente, a gente sabia que ele era potencial cliente porque ele tinha uma bandeira de um fabricante que a gente representava. Nós éramos distribuidores e eles eram revendedores oficiais. Então, vender para ele era muito importante porque a gente sabia que ia ter pedidos frequentes, né? Essa empresa trabalhava com projetos de infraestrutura de redes, de cabeamento estruturado, fibra ótica, e era um filezão. Era um cliente que eu sabia que ia entrar direto na curva A, né? E aquela compradora, nossa, eu nunca esqueço o nome dela, a Aline, ela só cotava comigo, Dani. Ela só cotava comigo. E aí eu percebi um padrão. Ela comprava comigo, né, o que ela precisava muito rápido. Por quê? Porque eu estava na mesma cidade dela, né, e o meu concorrente estava em São Paulo. Então, meu concorrente tinha invariavelmente 1 a 2 dias de prazo de entrega por causa da transportadora, dependendo o horário que ela fizesse o pedido. Eu virei pro meu chefe e falei assim, olha, pô, eu tava começando, tá? Tava começando, falei, eu não sei mais o que fazer. Caprichei no atendimento, criei relacionamento, eu respondia muito, eu parava o que eu tava fazendo, eu podia estar indo no banheiro, gente. A Aline ligava, eu parava o que eu tava fazendo ou indo fazer para poder atender ela. E o pedido gordo, Dani, que ia vir a comissão boa pro meu bolso, não vinha, cara. E aí, eu pedi pro meu chefe, falei assim, na época eu não podia, eu era muito novo, eu não podia fazer visita, e o meu chefe foi lá e fez uma visita, né? E ele me contando, e hoje eu consigo enxergar, que foi uma visita muito fria, mas olha o que aconteceu. O dono da empresa chegou na empresa. Ele era um cara muito comercial, visitava muito cliente e tal, ele chegou, e aí ele foi na sala de reunião para se apresentar. Esse meu chefe descobriu um ponto em comum, começaram a conversar, e aí no meio da reunião, o Paulo, que era o chefe da Aline, virou pra Aline, mas por que você não tá comprando do Carlos, do Leandro? Puta, meu, fudeu. Porque ele pôs em xeque, não era uma bronca, né? Era uma pergunta, mas uma pergunta, porra, na frente de um potencial fornecedor, é uma pergunta difícil, né? E aí ela não soube a resposta. Gente, era pura e única relacionamento. Ela preferia comprar de alguém que estava em São Paulo, que ela já se relacionava há 3 anos, do que confiar na gente que... Eu estava na empresa há 8 meses. Então você vê, olha a diferença. Ela tinha 3 anos de relação com uma empresa, né? E depois eu descobri, o vendedor que atendia ela sabia o nome do filho. Tudo que eu uso hoje, né? Esse meu concorrente usava. Já estava fazendo faz tempo. Exato. Então assim, agora, a partir do momento que ele foi lá, ele descobriu quem era o dono, ele foi almoçar com o dono, eu comecei a puxar a relação, meu, aí ficou top. Por quê? Porque ela começou a comprar de mim. Ela começou a abrir para mim, olha, esse produto aqui eu vou precisar para a semana que vem. Se você não tiver no estoque na semana que vem, eu não vou conseguir comprar de você, Leandro. Você consegue? Porra, deixa comigo. Você consegue se planejar, né? Aí foi um dos meus melhores clientes, assim, por muito e muito tempo que eu trabalhei naquela empresa, cheguei em cargo de liderança, cara, foi, assim, uma experiência muito, muito importante na minha carreira, e eu quero passar pro amigo ouvinte, o super vendedor, a super vendedora que está nos ouvindo, é difícil sim, tá? Não é fácil você montar uma carteira do zero, gera muita ansiedade, muita angústia, você vai ter que se controlar, você vai ter que ter muita inteligência emocional para poder segurar. Mas depois que vem, né, Dani? É uma coisa que a gente estava conversando, né? Depois que vem, a gente nem lembra como começou, né, cara? O grande lance é que quando a gente trabalha com carteira de cliente, no início, a gente acaba ficando com o fixo um pouquinho de comissionamento, né? Mas no médio prazo,
né? Só de gente que te pede coisa que você já tem meio que certeza que vai pedir, você já tem um faturamento que você pode contar, né? Então, os vendedores que têm uma paciência de fazer a construção dessa carteira, em pouco tempo eles têm carteiras que faturam, né, altíssimo, né? E aí você tem um salário mesmo, né? O seu fixo mais comissão, né? Ou quem é representante, né? O faturamento daquela carteira te gera aí uma renda, né, bem bacana. O lance é que você precisa construir isso. Quando você começa do zero, né? Você fica ali vários meses, né? Mais prospectando, mais se relacionando do que ganhando dinheiro, né? E isso faz com que muita gente saia desse mercado, né, ou para algum lugar que já tem uma carteirinha mínima, e daí você não faz o processo de construção, você fica com aquela carteirinha ali agarrado, que te gera X mil de faturamento, e você se contenta com aquilo lá. Quem começa do zero, entende que, pô, eu vim de zero até aqui, se eu fizer isso de novo, eu dobro a minha carteira. E se eu fizer isso 3 vezes, né, então você entende aí que isso tem uma repercussão, né, de médio e longo prazo, que é muito interessante. Né? E legal. Como o Leandro estava falando, quando a gente vai prospectar, principalmente clientes de grande potencial, né, esse cara ele já tem muita gente em cima dele. Né? Então, pô, tinha centros automotivos que vendiam quantidades absurdas de pneu, o cara que tinha 9 centros automotivos, porra, ele comprava uma quantidade enorme de pneu. Né? Só que quando você vai tentar entrar nesse cara, ele já tem 4, 5 fornecedores abertos, que passam lá toda semana tentando vender para ele. Né? E quem está fornecendo para ele já fez condições super especiais para ele, tipo, ó, se você comprar de mim 160 pneus por mês, eu te faço uma tabela especial, vou trabalhar com 7% de desconto, vou trabalhar assim, assim, assado. E para você entrar nesse cara, é muito complicado. Né? É muito difícil porque ele já tem relacionamento, ele já tem condição especial, ele já tem... E tem um monte de gente querendo entrar nesse cara. Ele realmente compra de quem ele quiser. Né? O potencial dele ali, né? A quantidade que ele compra, ele sabe que ele consegue negociar muito forte com qualquer um que quiser vender para ele. Então você precisa estar um pouquinho mais preparado, você precisa estar estudando, você precisa entender a real necessidade desse cara, de onde você pode fazer diferente, né, que de repente os outros não conseguem, que no caso do Leandro, ele catou na mesma cidade que você ergue a mão, o negócio tá chegando na sua porta. Exato. Né? Por que você tá me comprando só o que falta no estoque ou só coisa urgente? Vamos fazer uma programação, vamos fazer um negócio mais bacana. Né? Quando você consegue fazer esse tipo de trabalho, né, de novo, com foco no médio prazo, não é para vender hoje para ele, é para eu abrir esse cliente e depois ninguém mais tirar. Porque o grande lance de carteira, gente, é você se relacionar com a sua carteira. Porque se você abre o cliente, depois você nunca mais passa lá, você quer ficar tirando o pedido do cara pelo telefone, a concorrência começa a visitar esse cara, em 3 meses você perdeu. Exato. Né? Porque você parou de ir lá, você vai lá pra caramba enquanto você quer abrir o cliente. Né? Depois que você abre, você quer tirar pedido por telefone, por WhatsApp, a concorrência está visitando ele toda semana. Então, você tem que construir a carteira e se relacionar com ela. Você só construir e depois querer tirar pedido, você vai perder. Né? Dani, o relacionamento é o que manda na carteira. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube. Porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!